Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui o vereador de Belo Horizonte pelo Partido Novo, Matheus Simões. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Vereador, o senhor foi coordenador da equipe de transição do governador Romeu Zema. Durante a transição, o senhor já sabia que seria tão difícil assim para o governador? É claro que começar o governo com uma tragédia do tamanho de Brumadinho é um desastre, mas a gente sabia que do ponto de vista financeiro o desafio era grande e que do ponto de vista político nós teríamos ainda que passar por uma transição para que as forças políticas de Minas se acostumassem com uma outra forma de viver e praticar a política no governo do estado. E nesse sentido eu pergunto para o senhor, vereador, o governador ainda enfrenta dificuldades com a Assembleia Legislativa, com a articulação na Assembleia Legislativa, e o senhor disse que é necessário que o meio político em Minas entenda uma nova forma de fazer política. Ainda vai demorar para que isso aconteça? Eu espero que não, porque infelizmente o estado não tem tempo, então nós precisamos que esse arranjo se ajuste rapidamente. Agora, percebam, o governo federal, que tem como presidente um deputado por 20 anos, tem dificuldades maiores do que o governo estadual no relacionamento com o legislativo. Isso é uma característica do formato brasileiro de política, esse governo de coalizão que acaba se formando no Brasil, ou de cooptação, como alguns preferem dizer, né? Ele é complicado, porque ele historicamente se constrói por aproximar os deputados do governo a partir de distribuição de cargos. E essa é uma prática com a qual o governo estadual rompeu, e isso demanda algum esforço de ambas as partes para que as forças se ajustem de outra forma, e de uma forma mais republicana. Os vereadores, os deputados, os senadores são figuras importantíssimas na construção da democracia, mas eles não podem querer transformar o executivo em seu refém a partir da troca de espaços. Nem o executivo pode querer aprisionar os legisladores a partir da compra desses apoios. Foi assim que o mensalão começou, e isso é um dos piores momentos da história política brasileira. Então nós precisamos mesmo reestruturar a relação mais respeitosa e até um pouco mais distante. É melhor que o legislativo não esteja enfiado dentro do executivo, nem o executivo esteja lá dando palpite no dia a dia do legislativo. Os poderes assim se refreiam, eles assim se harmonizam e a gente consegue ter uma democracia mais plena. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu tenho certeza que o resultado ao final é melhor. Agora, vereador, ainda falando sobre essa questão das dificuldades, há muitas críticas em relação ao governador Romeu Zema não ter tido, uma vida política antes de ser governador. Por ser empresário, muitos falam que talvez a situação de Minas poderia estar um pouquinho diferente se fosse já um político experiente. O senhor concorda? Eu concordo, a situação de Minas estaria bem diferente se fosse um político experiente. Nós estaríamos com uma crise instaurada sem nenhuma perspectiva de melhora. Então as pessoas têm razão, nós vivemos políticos experientes ao longo dos últimos 20 anos do governo do estado e eles nos trouxeram até aqui. Ainda bem, o povo mineiro percebeu que era hora de romper com isso, porque os políticos são absolutamente incapazes de nos tirar da crise que eles mesmos criaram. Então eu não consigo imaginar que as forças que ocuparam o governo do estado ao longo dos últimos 20 anos tenham coragem de dizer que eles teriam feito melhor, porque todo o problema que Minas vive foi criado por eles. Mas o PSDB, que integra essas forças políticas que governaram o estado, não integra o governo do Partido Novo, tem o secretário de governo, tem hoje até, a gente tem visto uma relação muito boa do senador Anastasia, que foi derrotado pelo governador Zema na campanha do ano passado com o governador. Não tem aí uma congruência de forças? Eu acho que é importante só marcar o secretário Custódio Matos não é um quadro do PSDB no governo, ele é um quadro do governo que também é filiado ao PSDB. Ele não foi indicado pelo PSDB, não foi imposto pelo PSDB. Não, mas é só bom só pra gente pôr em ordem cronológica. Agora, é verdade que o PSDB faz parte da base e isso faz parte do modelo democrático que nós escolhemos, que é um modelo democrático de coalizão. Volto a dizer, esse modelo tem uma série de problemas. Não é possível governar sem apoio dentro da Casa Legislativa, e esse apoio na Casa Legislativa passa por reunir partidos, porque nós temos muitos partidos representados dentro da Assembleia, dentro do Congresso Nacional e da Câmara. Mas o importante é que essa relação seja uma relação republicana, que possa ser feita às claras, que possa ser escutada por qualquer pessoa. E me parece, por exemplo, que quando o senador Anastasia se mostra disposto a ajudar Minas Gerais nos seus desafios, ele está demonstrando que ele reconhece o papel dele como homem público. É isso que os homens públicos fazem, lutam pelo interesse do Estado. Eu dizia no caminho para cá para o motorista de Uber que me trouxe, que me impressiona muito o fato de que vários deputados estejam torcendo contra a reforma da Previdência,
no começo do ano para que eles possam desgastar mais o presidente até o final do ano, de forma que ele chegue fraco nas eleições municipais e com isso não ganhe força para a reeleição. Ou seja, é uma loucura completa, porque você acaba jogando fora o interesse do país em troca do seu interesse eleitoral da próxima eleição. Homens públicos responsáveis entendem que, independentemente de quem ganhou a eleição, o governo precisa ir bem para que o Estado e o país continuem existindo depois desse governo. Agora, vereador, falando um pouquinho do plano diretor, a gente trouxe hoje uma matéria aqui à Rádio Super, inclusive também está no jornal O Tempo, na edição de hoje, em relação ao plano diretor, que se for aprovado, né, já foi aprovado em primeiro turno, o preço dos imóveis em Belo Horizonte podem ficar mais caros, subindo em 30% e até 40%. Como que está a discussão em torno disso na Câmara? É um absurdo o que aconteceu essa semana. Um vereador da base recebeu uma ordem do prefeito para apresentar um novo substitutivo, porque a prefeitura a essa altura é proibida de apresentar qualquer substitutivo. Ele se prestou ao papel ridículo de apresentar esse substitutivo, que derruba praticamente todas as emendas e discussões que foram feitas com a sociedade e com os outros vereadores ao longo dos últimos 4 anos. Então nós, numa cartada final da prefeitura, criamos um projeto novo e que vai fazer com que Belo Horizonte seja gravemente prejudicada. É um aviso à população. Se não for barrado o plano diretor no formato em que ele está hoje, os imóveis vão subir entre 30% e 40%. Isso é um prejuízo para quem a vida inteira juntou dinheiro para comprar uma casa e tem um terreno hoje, porque esse terreno vai perder valor, e é um prejuízo para aqueles que estão se organizando para comprar um apartamento no futuro, porque esse vai ficar mais caro. Só quem ganha com o plano diretor de Belo Horizonte sendo aprovado são os municípios do entorno. Ninguém mais. Então eu espero que os vereadores percebam e recuem. Mas hoje, infelizmente, a base de governo tem os votos necessários. Se o Calil determinar que seja aprovado, como ele anda mandando na Câmara, sem ter que pedir licença para ninguém, ele vai conseguir aprovar o plano diretor. É uma maioria burra que existe na Câmara Municipal, vereador? Eu estou usando até uma expressão forte e seria isso na sua avaliação? É uma maioria sem nenhuma reflexão. Os vereadores são homens capazes, mas eles não se interessam pela maior parte dos temas que é imposto pelo prefeito, porque o prefeito diz que quer que aprove e a aprovação vem automaticamente em troca de brita, como um dos vereadores da base já afirmou recentemente. Isso me preocupa muito, é o que eu estava falando logo antes, é uma relação de troca com o executivo que tinha que terminar. Os vereadores tinham que ter a responsabilidade de olhar para o plano diretor, analisar se aquilo é bom ou ruim para a cidade, e tem coisas boas lá, como flexibilização de uso, como fachadas ativas, mas tem coisas horrorosas, como esse coeficiente construtivo. A questão da outorga onerosa. A outorga onerosa. Então, esses problemas do plano precisavam ser discutidos pela casa e corrigidos pela casa. Ao invés disso, a gente está se prestando ao papel de homologar o plano do prefeito. Os defensores da outorga onerosa, vereador, costumam dizer que isso vai disciplinar, vai ordenar o crescimento das construções em Belo Horizonte, enfim, que vai refletir também na questão do trânsito, do deslocamento das pessoas, enfim, uma cidade com menos gente, com menos construções. Por outro lado, há aqueles defensores dos processos de verticalização da cidade. O que o senhor pensa desses dois pontos de vista? E é possível conciliar crescimento populacional da cidade com infraestrutura urbana para atender esse crescimento? 2 pontos rapidamente. Primeiro, verticalizar a cidade é melhor do que espraiar a cidade. As melhores cidades para se ver no mundo são cidades que permitiram verticalização em determinadas áreas, porque a infraestrutura fica mais barata quando concentrada. Mas há 2 mentiras sendo contadas nesse ponto. Primeiro, o plano diretor que está sendo proposto pela prefeitura não diminui a verticalização, ao contrário, ele passa de coeficiente 2 na maior parte da cidade para coeficiente 3,5 na maior parte da cidade. O que ele está fazendo é cobrando do particular para que o particular possa fazer essa verticalização. Então agora, ao invés de eu comprar o terreno e construir, eu compro o terreno, depois eu compro de novo da prefeitura para poder verticalizar. Então, primeira mentira que a prefeitura tem contado, ela não está diminuindo a verticalização, todos os parâmetros estão sendo aumentados. Segunda mentira, ela diz que esse dinheiro vai ser todo aplicado em moradia popular e que isso vai resolver o problema do déficit habitacional em Belo Horizonte. Isso é uma mentira matemática, porque as pessoas não vão pagar por esses terrenos, porque ninguém vai pagar 40% mais caro para morar em Belo Horizonte. Os imóveis vão ficar 40% mais caros e as pessoas vão morar onde? Em Contagem, em Betim, em Nova Lima, em Sabará, em Ribeirão das Neves. A região metropolitana é que vai absorver essa população que não vai ter condição de morar numa cidade que vai ficar caro para quem trabalha em Belo Horizonte. Ou seja, esse é o objetivo da prefeitura, fazer com que as pessoas saiam daqui. Uma cidade que precisava aproximar mais serviço, mais pessoas, qualificar o seu espaço urbano,
quer tirar a população daqui para ficar para alguns. Eu fico muito triste com a visão de urbanismo que a prefeitura tem e com essa ideia de que ela sabe melhor do que quem mora na cidade o que é bom para quem está ali o dia inteiro. Vereador, vamos voltar a falar um pouquinho do governador Romeu Zema. Durante a campanha ele fez algumas promessas que agora, ao que parece, estão sendo descumpridas, como por exemplo o uso das aeronaves do Estado e também a questão dos salários dos secretários. Como que o senhor tem visto essas posições, né, do governador Romeu Zema? Eu sou um sujeito absolutamente austero na condução do meu mandato e eu vejo o governador também conduzindo o seu mandato com bastante austeridade. Quando ele disse que terminaria com a farra das aeronaves, o governador Pimentel tinha 5 aviões e 2 helicópteros por conta dele. Hoje existe 1 avião e 1 helicóptero compartilhados com a Polícia Militar. Foram feitas menos de 25% do número de viagens que o governo Pimentel tinha feito no mesmo período do primeiro ano do seu governo. Então eu acho que a farra terminou. Dava para usar menos avião? Bom, eu certamente acho que sim. Acho que o governador tem percebido que esse assunto está incomodando, tá tentando tomar as providências para manter isso no mínimo, mas o estado é gigantesco e infelizmente para chegar a alguns lugares em Minas é necessário para que o governador possa cumprir sua agenda. Do ponto de vista dos jetons, quando você fala da remuneração dos secretários, eu imagino que você esteja falando disso, eu acho que é a pior solução possível para um problema que foi criado há 20 anos atrás, quando num movimento de demagogia, o governador dividiu o salário pela metade dele e dos secretários. Para que se tenha ideia, um secretário estadual ganha hoje metade do que um secretário municipal de Belo Horizonte ganha. Ele ganha 3 vezes menos do que o deputado estadual ganha. Não é que é pouco dinheiro, é que é desproporcional para a responsabilidade do cargo e eu acho que nós precisamos discutir esse assunto. Não acho que a boa solução seja via jeton, por isso que quando a Assembleia acabou propondo para o governo que os jetons fossem eliminados da remuneração, o governador mesmo apontou num primeiro momento que essa é também a posição dele, que a gente tem que encontrar uma outra solução para isso. A gente está caminhando para a reta final da entrevista, mas não sem antes a nossa hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado, vereador? Combinado. A figura do governador Romeu Zema. Inspiradora. O governo Romeu Zema. Um desafio. Reforma administrativa. Uma necessidade premente e já parcialmente realizada. Promessas de campanha e mundo real. Compromissos são mais importantes que promessas, valores são mais importantes do que simples atos. O que o senhor aprendeu com a transição? Que as dificuldades são muitas, mas que é preciso força e de alguma forma certa resiliência para suportar a política mineira. Para fechar a conta, o senhor é candidato a prefeito no ano que vem? Eu acho que nesse momento o importante é ser vereador, mas Belo Horizonte precisa mudar a política municipal urgentemente. Conversamos com o vereador de Belo Horizonte pelo Partido Novo, Matheus Simões. Obrigada pela entrevista do senhor. Muito obrigado a vocês, gente. Bom dia a todos.